Olha, eu vou resumir aqui minha opinião e depois a gente pode passar o tempo que quiser em falar dos detalhes. Mas eu acho que vai ter uma escalada. Eu acho que nitidamente vai ter uma escalada. Por enquanto, você tem somente uma ação do Trump contra as empresas norte-americanas e o consumidor norte-americano. Essa tarifa cai em cima do norte-americano. Tem um efeito indireto no exportador brasileiro, nas empresas que exportam para os Estados Unidos, mas, a priori, ele está falando de uma medida interna que ele pode manipular a bel prazer. Então, só para deixar claro esse momento, não é uma decisão de interferência direta no Brasil, em que pese ele menciona como o nosso judiciário está conduzindo e como ele não está satisfeito com o que está acontecendo internamente. Mas a decisão ainda é interna corporis dos Estados Unidos. Vai passar a ser uma intervenção direta quando ele começa a ativar a lei Magnitsky. Aí você, de fato, você está ativando um mecanismo de interferência, fala assim, olha, eu não gosto do que você está fazendo internamente e eu quero agir contra você. Unilateralmente a gente já vai tomar essas medidas e vamos pedir até para a Interpol e uma série de outras agências supranacionais também agirem contra você. Mas aí é CPF. Aí é CPF e aí, mas como é de agentes públicos com relação à STF, de certa maneira pode estar sendo construída a ideia que está interferindo no Brasil. De qualquer maneira, não é o momento agora. Então ele está dando espaço para negociação e ver como é que o Brasil reage. E a gente está vendo que o Brasil vai reagir da pior maneira possível, né? Podemos reagir de uma boa maneira, de livrar as empresas brasileiras que têm efeito direto que tem um efeito aí com relação a esse aumento de tarifa, em termos de efeitos comerciais. O presidente Lula poderia estar desarmando essa bomba imediatamente, ligando para o Trump e vendo o que ele pode fazer e como que ele consegue diminuir essa tensão para rever essa questão de tarifas, né? Lembrando que os Estados Unidos é superavitário com o Brasil. Então, ou seja, os Estados Unidos já tem um benefício comercial em lidando com o Brasil. Então ele está dando um tiro no próprio pé. É para isso que ele está... Por que ele está fazendo? Não faz sentido, certo? Porque nos outros países em que ele agiu comercialmente exatamente para equilibrar essa balança. Ou seja, os Estados Unidos tinha uma balança comercial negativa com os outros países. Ele importava mais do que exportava. Agora, com o Brasil, ele exporta mais para o Brasil do que ele importa. Então por que ele está cutucando? Por que ele está fazendo isso consigo próprio? A gente precisa começar a ver que não é só uma questão comercial. Ele quer ver mudanças políticas, mudanças de alinhamento, né? Alinhamento político e de trato interno. Tem várias coisas que o presidente Lula e o governo Lula e o STF têm feito contrário aos interesses norte-americanos, né? Questão do governo, então, desdolarização, né? O governo Lula tem se colocado amplamente a favor de desdolarizar, de fazer uma parceria muito mais próxima com a China, virar uma neocolônia comercial da China, o que já está se materializando em certa medida. Depois você tem todo o posicionamento externo da diplomacia do governo com relação às guerras na Ucrânia, às guerras que têm acontecido também em Israel, posicionamento contra Israel, favorecendo todos os grupos terroristas, ou seja, os inimigos declarados dos Estados Unidos. Então o governo tem culpa. Aí depois tem a culpa do STF, né, que está agindo de uma maneira completamente inconstitucional em várias perseguições políticas internas, perseguindo até agora, no caso de cidadãos norte-americanos. Então, e do uso das plataformas comerciais, que do fundo tem um interesse, tem um aspecto político das plataformas digitais, que a gente vê que é liberdade de expressão, é você poder se comunicar livremente, pessoa a pessoa, mas você tem um componente econômico de atividade livre, da livre iniciativa, pessoa a pessoa também, no qual as plataformas são um esteio muito seguro e muito produtivo. Isso perde os pequenos e médios empreendedores do Brasil e perde também as grandes empresas de tecnologia norte-americanas. E o STF está agindo contra os dois sem nenhum rigor, aí, sem nenhum mensuramento de impacto. Então os Estados Unidos está tomando uma posição. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte: a habilidade vamos medir os pesos aqui, né? A economia dos Estados Unidos está beirando 30
trilhões de dólares. A economia do Brasil é de 2 trilhões de dólares. A economia dos Estados Unidos tem o dólar, que é uma moeda que tem um esteio internacional. Ou seja, ele tem, em cada uma das balanças comerciais de todos os países, tem dólar lá, certo? Como reserva. E a maior parte dos países tem reserva em dólar, maior parte. Estamos falando aí de 60% aí do todo o comércio internacional tem baliza em dólar. Então, quando você começa a falar em desdolarizar, você está atacando o cerne dos Estados Unidos. Ele falou que seria como perder uma guerra, né, recentemente. Se ele perder essa guerra, vamos só lembrar, em que pese os Estados Unidos ter maior economia, e por que ele vai ser aguerrido nessa defesa? E por que eu acho que o Brasil não vai abrir mão? Ele vai ficar aguerrido na defesa do dólar porque ele tem déficit comercial. Estamos falando de déficit comercial e déficit fiscal, as duas coisas. Ele ainda tem déficit comercial e ele tem um déficit fiscal muito grande. Estamos falando aí de 200 bi de dólar mês, né? De 2 a 3 trilhões de dólar anual. E ele está com uma dívida aí de 30 trilhões, ou seja, de 100% do PIB. E aí você vem, o desafio dos Estados Unidos é muito similar ao do Brasil. Eu diria que até nesse quesito pode até estar pior. Né? Nessa equação aí. Pode até estar pior que o Brasil. Se é possível estar pior que o Brasil nesse sentido. Porque ele tem que amortizar essa dívida para diminuir a dívida e os juros e amortização que ele tem que pagar anual, que consome aí praticamente 1 trilhão de dólar de dívida e juros. Então ele tem essa necessidade. Ao mesmo tempo, ele não está industrializado como ele estava há 30, 40, 50 anos atrás. Em termos de proporção do PIB, está desindustrializado. E você só consegue gerar essas reservas e mudar essa balança comercial se você exporta mais do que importa. E a verdade é que ele precisa mais do mundo do que... E foi das bases da campanha dele, né, inclusive. Também. Então, só para entender que ele não pode abrir mão dessa questão, eu vou deixar de defender o dólar. Não, ele vai defender o dólar até o fim. Ele não tem como resolver essa situação norte-americana em curto prazo. Então ele vai ter que defender. E ao mesmo tempo você tem aqui o Brasil, que está olhando assim a China, que está vindo e fazendo investimento e entrando com todo aquele aparato e modelo neocolonial chinês. O Brasil está sucumbindo a isso, está sendo muito amigo, né, no nível comercial, e agora a gente vê também que ele tem também amizade no nível judiciário, né? Então essa amizade com a China está muito próxima e é natural que se você importa muito de um outro país em que você veja, poxa, eu não tenho como substituir as importações da China rapidamente. Pode ser que sim, mas existe aí um intercâmbio muito ativo com o meu maior parceiro comercial, então é natural que o Brasil fale assim, agora eu vou aceitar yuan na nossa balança comercial, não vou precisar mais do dólar para fazer ao menos o comércio com a China, que é o maior do nosso quesito. A gente vai ter aí uma situação de os incentivos para o governo ainda manter essa missão de desdolarizar, não só ela tem alguma pegada tangível na questão de balança comercial, mas você veja que o Brasil está sendo usado como sendo um fantoche político de todos esses posicionamentos dessas grandes potências, que é a China, a Rússia, que tem, num lado você tem o poderio bélico, do outro lado você tem o poder econômico, e isso está influenciando também no poder aqui do nosso, parece que eles nosso representante. Vai lá, fala vocês, a gente fica... vai você, aqui. Leva a pedrada você Isso. Veja que a China, ela está desdolarizando o mundo, muito mais que o Brasil. Ela já engatou essa marcha turbo de desdolarização, mas ela não fala nada.